Quem vai dar pro mundo a notícia quando eu tiver então que morrer? Quem será que vai viver minha vida? Fala galera, aqui quem fala é o Renan Guerra. Não, deixa eu começar de novo porque eu tinha pensado numa parada boa, hein? Fala, meus irmãos! Renan Guerra aqui, comigo, o ídolo, rei da montanha, M-Clan. Que nossas esposas nunca fiquem viúvas. Pô, aí sim, saúde. Saúde. Pô, tamo aqui nesse dia ensolarado, né, M-Clan? Meu ídolo. Porque a gente, pô, tava com essa ideia, né? Vamos falar mais sobre a vida do M-Clan, do ídolo. Grande, pô, fundador da montanha aí, junto com o Mayan. Enfim, como é que você se sente aí, sendo ouvido por milhões de brasileiros aí, mundo afora? Renan, realmente é uma coisa maravilhosa. Eu costumo sempre, desde cedo, que eu comecei minha vida muito cedo, tem muitas histórias para te contar sobre isso, e desde cedo eu sempre dizia que eu determinava coisas para mim e que eu realmente conseguia cumprir. Até coisas, por exemplo, como eu compor uma música. Compus aquela música, me veio uma ideia de uma história ali e tal. E a música ser lançada 5 anos depois, 10 anos depois, e, no entanto, a música, na verdade, veio a ser... Aquela música veio acontecer comigo, aquilo que eu dizia naquela música que eu já fiz há 10 anos atrás. Então, baseado nisso, eu sempre digo que vários aspectos da vida. Um deles é aquele que a gente planta, a gente colhe. O outro é que não adianta você querer achar que pode ludibriar tudo na vida para alcançar o que quer, porque é Deus quem aponta a estrela que deve brilhar. Realmente. Então, acho que cada um de nós tem que fazer o melhor que pode e daí para frente esperar para colher os frutos algum dia. Se eu puder te contar uma historinha, eu comecei a trabalhar muito cedo, com 12 anos de idade. Parece absurdo, não, mas eu queria trabalhar. Meu pai tinha 7 filhos, eu não queria estar aqui pedindo dinheiro para meu pai para ir para o cinema ou qualquer coisa. Naquele tempo, o tempo era diferente demais de hoje. Então eu saí ali para uma avenida suburbana, ali em Pilares, que vai para Cascadura. E eu fui seguindo, ia de loja em loja e perguntava: o senhor está precisando de um garoto aí para trabalhar? Não. Está precisando de um garoto? Não. Está precisando? Não. Até que chegou numa loja que era uma joalheria e eletrodomésticos. Uhum. E era o pessoal assim... maravilhoso da vida, eles eram israelitas, eles eram judeus. Então, o seu José, que era o dono da loja, perguntei se estava precisando de um garoto para trabalhar, e ele me disse: você quer trabalhar mesmo, menino? Eu falei: eu quero. Ele: então vai lá e traz seu pai aqui para conversar comigo. Eu falei: pô, mas o emprego é para mim. Ele disse: mas você é criança, tem que trazer seu pai aqui. E eu cheguei em casa, falei: papai, arranjei um emprego, o moço quer que o senhor vá lá comigo. Minha mãe escutou aquilo e falou: deixa de besteira, menino, você é uma criança. O pai falou: deixa o menino, ele não quer ir pra farra não, ele quer trabalhar. Deixa o menino. Vamos lá, meu filho, eu vou lá com você. Partimos pra lá, ele conversou com o seu José. Yosseli Godemixer, o nome dele, que em português é seu Falei de novo, por favor. Yosseli Godomixer. É José, seu José. Então, tudo isso para falar José. Aí, no final das contas, ali eu comecei a trabalhar. Antes de você continuar a tua história, fala aí o prato arroz, feijão, como é que é? Arroz, feijão, batata frita. Qual era o prato que tu falava? Que eu amo? Só que que isso, gente? Perdi agora. Não é latim não, porra, que tu falava.
né? Perguntava assim, Diocho gegessen? Você já almoçou? Aí você ia, as gegessen, já comi. Aí, você gegessen? O que você comeu? Aí, was fasoles, Brot, feijão preto, bife, batata, arroz. Entendeu? Era assim. Isso tu tinha 12 anos, né? Quando tu aprendeu isso. Tinha. Aí foi bacana porque tinham recém-chegados de lá da terra deles, para aqui, para ser acolhido por eles, trabalhar com eles. Então, não sabiam nada do português. Eu ficava ensinando a eles a falar o português e eles me ensinando a falar o hebraico, o Yiddish. Entendeu? Hebraico, Entendeu? Sim. O Yiddish é como se fosse o carioca e o nordestino. Tu lembra mais coisa aí? Poxa, caramba, é tanta coisa. Dentro desse assunto aí, eu sei que a coisa veio seguindo. E daí pra frente, eu toquei a vida bastante cedo e eu comecei a falar isso porque dentro das coisas que acontecem na vida da gente, só um detalhe que é importantíssimo nisso tudo que eu falei, é que quando eu estava com mais ou menos 16 anos, lá na praia de Sepetiba, com o gerente da loja, que gostava de mim demais, já tinha 10 anos mais do que eu, tinha carrão bonito. A gente ia para lá todo final de semana para casa dos pais dele. E lá na praia com ele um dia, chegou uma cigana querendo ler a mão. Aí ele falou, lê a mão do meu garoto aí, lê aí. Aí a cigana olhou para minha mão e falou, olha, tô vendo aqui uma bica jogando dinheiro para você. Pô, mas tem 2 bicas jogando dinheiro fora, pô. Assim você não vai conseguir guardar dinheiro. Agora tem um detalhe, hein? Você só vai ficar rico depois dos 60 anos, 60, 60 anos. E realmente, eu tô aguardando ainda, hein? Tô aguardando. É com esse podcast, pô. Eu tô acreditando, quem sabe, né? Eu tô acreditando na cigana, pô. M-Clan subindo a escada. M-Clan subindo a escada, exatamente. Acabou que numa bobeira nossa aí surgiu o nome do podcast, né? É verdade, M-Clan subindo a escada. Eu queria falar pra você uma coisa, Renan. Fala pra mim. Queria falar pra você que você talvez não imagine a honra, o prazer, a satisfação que eu estou sentindo nesse momento por ter sido convidado por você para que a gente formasse um projeto. Dupla do sucesso. Realmente eu fico muito feliz, acredito em você. Você é o cara que realmente eu já venho apostando há algum tempo, eu e o Mayan, apostando realmente em você, porque eu acredito realmente que não demora muito para a tua grande recompensa chegar. Amém. Porque você está com um trabalho maravilhoso e cada dia é melhor. Entendeu? Obrigado, você está chegando lá e eu estou aí torcendo por isso e acreditando. Amém, nisso. amém. Pô, quero um dia ter vários discos de ouro como você tem. Fala aí, como é que... Antes de chegar no disco de ouro é foda, né? Porque é uma caminhada do cacete. A gente sempre falou das tuas idas pra rádio, de como você foi de certos selos, algumas coisas caminhos muito doidos que levaram, né, a esses... Mas eu quero perguntar pra você, qual foi a primeira música que você... Tipo, quando você entrou no estúdio pela primeira vez, ou se já foi pra gravar uma música, ou você entrou no estúdio como outra coisa e aí a música, enfim, você gravar foi depois. Como é que foi essa primeira vez no estúdio? A primeira vez ninguém esquece. Primeiro sutiã ninguém esquece, né? Ninguém esquece. Então, realmente, foi quando eu gravei... É que eu já tinha gravado música como autor, mas eu nem fui no estúdio, nem nada. Então, mas primeiro, como é que você conseguiu, então, ser autor de uma música sem... Você já estava no ramo da música? Você já estava... Não, eu sempre tive muito medo da música com relação à parte financeira. Eu via muitos amigos quebrando a cara com isso e perdendo até casamento, perdendo namoro por causa de
que é o dinheiro muito incerto, na verdade. Quando faz sucesso, ganha muito. Mas no caminho, querendo fazer sucesso, vive na pior. Isso é a lei natural e eu conheço isso bastante. Então é por isso, eu tinha meus trabalhos, trabalhava, mas ao mesmo tempo, eu sempre que podia, eu dava uma cutucada. Para você ter uma ideia, como é que a coisa funcionava, você vê a diferença do que é hoje. Você vê aí a tecnologia, as redes sociais, as plataformas digitais. Naquele tempo, tudo começava assim. Você, por exemplo, você era o compositor de uma música, tá? Se você era o compositor dessa música, você tinha que legalizar essa música para você não perder. Qualquer um que legalizasse antes de você, vão te roubar tranquilamente. Era assim que funcionava. E acontecia muitos roubos assim. Então você pegava a tua música, você ia na Escola Nacional de Música, ali na Lapa. Ali você pagava uma taxa, um maestro fazia a partitura da tua música, você cantando a música aí pra ele ali, ele no piano, você cantando pra ele ali, ele no piano, ele fazia a parte, escrevendo a partitura da tua música. Tu cantando a capela mesmo. Você cantando a capela. Não, ele no piano. Eu cantando, ele no piano e eu cantando. Aí, o que acontecia? Ali ele pegava, fazia a partitura, você pagava uma taxazinha, aí aquilo era registrado, estava registrando, acompanhava a letra também da música, a autoria, tudo direitinho. Aquilo era registrado lá na Escola Nacional de Música, você saía já com um documento onde você era o autor daquela música. Sim. Acabou o assunto, era assim que funcionava. Daí pra frente, como é que você ia colocar a tua música? Com quem? Então existiam as editoras. Eu, por exemplo, era da Fermata. Mas como é que você entrou nela? Não, todos nós, quando tínhamos música, a gente procurava algum lugar assim para poder editar. Tipo, eles tinham que você tinha que passar por algum teste, alguma música que eles gostassem, ou qualquer um poderia ir lá e... Qualquer um poderia chegar lá e colocar a música lá, deixava lá a letra, deixava a música, né, o cassete, não lembro, sei lá como era, deixava lá, e aquilo ali, então, a editora se incumbia de mostrar para os cantores, eles ouviam lá, e essa música aqui fica bem pro Renan Guerra. Sim. Vou mostrar pro Renan, entendeu? Era coisa que funcionava assim. Também acontecia que os cantores, às vezes, iam lá para pedir música, entendeu? Naquela de ter o arquivo todo lá e ela poder mostrar várias coisas. Eu sei que um dia eu estava achando que, não estavam gravando minhas músicas, aí fui lá e falei, Dona Escila, ninguém está gravando minhas músicas mais? Aí ela falou, Emiclã, guarda minhas palavras, quem não aparece não é lembrado. E realmente eu tomei aquelas palavras dela como uma coisa muito séria, e a partir dali, toda semana eu passei a ir lá, que eu sumia às vezes meses, toda semana passei a ir lá. Eu acho que na terceira semana que eu passei a ir lá depois disso, aí eu estava lá conversando com ela, como ficava ali, batendo um papo, né, parte da tarde, aí me entra um camarada e fala assim, Dona Escila, estou precisando de uma música para gravar semana que vem. Aí ela falou, aí, Emiclã, a tua chance aí, mostra pra ele. Aí eu mostrei a música pra ele. Simplesmente, ele adorou a música. Na outra semana já estavam gravando as músicas. Era até naquele tempo que chamava de conjunto, nem era banda, né? Era Os Nucleares, Caraca, onde ele era o vocalista. E qual música era? E ele era a música, o nome da música, eu acho que era, sei lá, agora eu não lembro não. Só se eu pegar pela música eu vou lembrar depois. Aí eu sei que ele ouviu, na outra semana já estava gravando. Era simplesmente o Michael Sullivan. Naquele tempo ele não era Michael Sullivan, naquele tempo ele era o Ivanilton Lima, meu grande amigo. Meu grande amigo. A gente era bem novinho e, de repente, quando ele foi gravar a música, eu então fui assistir a gravação
Ele me apresentou ao diretor da gravadora, e aí eu já pedi uma chance pro diretor da gravadora, que já ouviu a minha música, passou a ouvir, e de repente me contratou também. O disco já saiu junto com o dele, o disco dele, entendeu? E foi a primeira música que ele gravou cantando na vida dele. O Michael Sullivan, dono dos, sei lá, centenas de hits. Primeira música que ele gravou. Centenas? Ele tem milhares. Hits é centena mesmo. Eu acho que hits ele tem uns 300 pelo menos. Hit mesmo, que daqui a 200 anos vão ser cantados aí. Que loucura. Ele é realmente um gênio. Considero meu grande amigo. Tenho muita vontade meu de irmão. conhecer ele, pô. Ah, é? Claro. Vai Sempre conhecer falo em breve. Com o Baiano. De repente eu vou até convidar ele para participar do programa aqui com a gente. Bater um papo com ele depois. Fechado. Entendeu? Vamos sim. Então aí assim surgiu, aí assim foi, já saíram no meu disco dele juntos. Isso foi em que ano, perdão? Te cortar. Rapaz, que ano? Deixa eu pensar aqui. 47, 57, 67. Eu acho que 66, mais ou menos. 1966. Século passado, hein? 1960. Minha mãe tava com 1 ano, meu pai 2 anos. Sabe lá o que já é ali, já primeiro... Num tempo onde poucas pessoas gravavam, né? Porque muito poucas pessoas. Era um crivo alto pra Era um negócio, cacete, era um negócio muito difícil, muito difícil. Você, por ser compositor, era melhor pra você nessa posição, quando você falava, eu sou cantor, compositor? Tinha essa diferença, ou se o cara cantasse... Sempre houve esse preconceito, realmente, dos cantores. Se pudesse empurrar o compositor para baixo com relação a ser cantor, empurrava mesmo, porque eles não queriam concorrência, porra, entendeu? Sim. Então, se você é compositor, você me dá tuas músicas para gravar, porra, eu vou querer você gravando também, eu nunca mais vou ter música tua, porra. As músicas boas você vai gravar, não vai me dar? Sim. Tipo assim, entendeu? Existia isso, existe até hoje, existia mesmo. Agora, um ou outro varavam aquilo, furavam aquele bloqueio e estouravam como cantores, né? Cantor e Peninha, né? Como Como deles. muitos e muitos aí, muitos. Aí o que acontece? De repente, a coisa fluía assim. Chegava lá, Dona Ercila, botava a música na editora, primeiro ele registrava na escola de música, depois ia para a editora, depois alguém gravava. Aí já era outra fase, aquela alguém gravava. Se era alguém que gravou a tua música, você também tinha um interesse de ajudar no rádio para tocar, porque era a tua música que estava em jogo, não é? O cantor estava ali executando a música tua, porra. Parceria, né? Exatamente. Então, as coisas funcionavam assim, e no final das contas, era uma coisa totalmente diferente. Você gravava um disco... Primeiro que não era qualquer um que podia gravar mesmo, porque aquilo só tinha através de uma gravadora, não é como hoje que você pega o teu celular aqui e grava qualquer coisa, não era assim. Sim. Nem longe disso. Conclusão, você conseguia gravar o disco, aí o que acontece? Você tinha que ir para as rádios pedir para tocar, que não tinha jabá, não existia nada disso. O locutor estava sentado lá na mesa dele, na Rádio Globo, por exemplo, o locutor estava sentado ali, o artista chegava com o disco na mão, sentava ali, que a gente chamava de banquinho dos réus, aqueles bancos assim, igual de jardim, sentava, o de lá era o primeiro a ser atendido e tal, por ordem de chegada. Aí o locutor de lá, na hora do intervalo, fala, aí Emiclã, quando acabar o intervalo eu vou te chamar, hein? Tá bom, aí o Emiclã ia lá, entregava o disco pro operador que ficava do outro lado, na parte de vidro, entregava o disco e dizia a ele qual era a faixa que ia tocar. Voltava pro estúdio. Nesse tempo tinha o compacto simples, era uma música de cada lado, um disquinho pequeno, né? Tinha o compacto duplo, que eram 2 músicas de cada lado, disco do mesmo tamanho, só que tinha 4 faixas. E existia então o LP, que tinha normalmente 12 faixas, às vezes botavam até 14 faixas. Era o LP. Na verdade, a maior parte mesmo era compacto, né? Porque o pessoal, para acreditar em alguém e tudo, alguém estava bancando isso.
para ser gravado o disco, seja o compacto, seja o LP, alguém está bancando isso, certo? Sim, certo. Ou era o próprio cantor, ou era alguém que acreditou e, entendeu? Vai investir, vai bancar aquilo ali, para ali na frente ter algum lucro com show e tal. Acreditou. Resumindo, as coisas aconteciam assim. Botava para tocar? Tá, e agora? Resolveu todo o seu problema? Não. Por quê? Porque aquilo que eu já disse vai depender do seu caráter, de um monte de coisa para que você conquiste todo mundo e tal. Que quando vier outra música sua próxima, todo mundo de rádio vai querer tocar porque acha você um cara de bom caráter. Maneiro. E assim as coisas vinham acontecendo até que... Como é que se diz? Ih, é tanta história que eu até me perco, sabia? Ah, mas a gente tem tempo. É muita Esse podcast vai durar 15 horas, né? Eu sei Tá dizer bom, né? que, de repente, falando assim de gravações e tudo, eu lembro uma coisa bonita também. Eu coloquei uma vez uma casa minha à venda. Estou falando para ver como os discos surgiam. Coloquei uma casa minha à venda, uma das casas que eu tinha, e de repente me ligou o dono do estúdio Havaí, me ligou dizendo que tinha uma pessoa querendo falar comigo. Aí atendi, ele disse, Miclã, aqui é o Severo, sanfoneiro da Elba Ramalho. E eu estava querendo comprar essa casa, você vende para mim? Falei, ué, a casa estava para vender. Aí fomos lá, mostrei a casa para ele. Na época, a Elba Ramalho, inclusive, foi quem me pagou a casa. Estava dando de presente para ele. E aí, quando foi o dia que ele resolveu fazer um churrasco de inauguração na casa dele, que era a minha casa que eu vendi para ele. E nesse churrasco ele fez questão que eu estivesse como convidado de honra, porque eu tinha realizado um sonho dele de ter uma casa e tal. Eu não, né? A Elba. Mas, enfim... No final das contas, nesse churrasco estava Elba Ramalho, com os músicos todos, o pessoal de rádio, Alceu Valença com os músicos todos. Aí ele chegou lá no meio do churrasco e falou, Alceu, vem cá, vamos gravar um disco com M-Clan, porque M-Clan é meu amigo. M-Clan me deu a chance de ter uma casa na minha vida, ter minha casa própria. Foi ali que tu conheceu ele? Foi ali que eu conheci ele, porra. Aí eu falei... Não, aí ele falava isso para o Alceu Valença, o Alceu Valença falou, vamos gravar o disco com ele então. Vamos pegar 2 músicas aí, vamos fazer um disco com ele. Alceu Valença foi, marcou estúdio, levou os músicos dele todos, só fera, Paulo Rafael, Jorge Dega, Zé da Flauta, Paulinho... só gente fera mesmo. Das antigas mesmo. Pessoal, porra, irmão de Jackson do Pandeiro, entendeu? Então, era só fera, aquela banda do Alceu mesmo, o bandão. Muita história. Aí gravaram, me deu 2 músicas inéditas, de Alceu Valença e Severo, e 2 músicas inéditas, e gravou o disco todo. Quando estava prontinho, ele foi, me deu o tape. Falei, Miclã, tá pronto aqui o teu tape, agora você tem que arranjar uma gravadora, aí é por tua conta. Falei, porra, o senhor, muito obrigado e tal. Peguei o tape, como é que nós estamos de tempo aí? Nessa vez, você já tinha lançado quantos CDs, quantos LPs, nesse tempo aí? Vamos tranquilo aí. Isso aí foi em 84, só não dá pra eu esquecer que foi em 84. Então, quase 20 anos depois do teu primeiro... Tua primeira gravação, que tu tinha 19, que tu falou. Em 66, né? É isso aí, porque isso aí foi em 84 com certeza, porque eu sei que depois desse disco de 84, desse disco de... como 83, e em 83 eu tive sucesso grande como compositor. Músicas minhas que fizeram sucesso. Em 84, eu gravei Dina e os Olhos dela,
Um disco maravilhoso, um disco assim de... Ô, Dina. Oi Dina, esse ano eu te vejo. Ô, Oi Dina, Dina. no verão eu chego lá. Ô, Oi Dina. Dina, a saudade tá danada, tá chegando, catucando, querendo me aperrear. E aí, eu incorporei, porque meus pais são nordestinos, né? Sim. Meus pais são alagoanos. Então, o que acontece? Eu tenho já aquele sangue ali, fui criado ouvindo o sotaque do meu pai e da minha mãe, embora eu tenha nascido no Rio de Janeiro, e eu sempre gostei de imitar o sotaque deles e tudo. Eu sei que gravei esse disco, eu gravei esse disco, e de repente não sei nem o que ajudou e nem o que prejudicou, porque eu lembro que uma vez o camarada, o pessoal, como era muito cupista do superintendente da Globo, do sistema todo, uma vez os caras da Rádio 98, que era uma rádio muito importante, os caras me chamaram lá para conversar comigo e não me tocaram o disco porque eles acharam que eu era um charlatão. Por quê? Que eu falava como carioca e cantava como nordestino, bicho. Oi, Dina, esse ano eu te vejo. Oi, Dina, no verão, eu chego no verão. No verão, Tu eu é chego... artista, pô. Tu... Exatamente, É mas aquele personagem, os né? caras ficaram foi por conta da vida, não gostaram não. Aí, final das contas, as coisas todas vêm acontecendo. O seu Valença deu as músicas, eu gravei, foi sucesso, e aí eu vim continuando. Nesse mesmo ano de 84, nesse mesmo ano de 84, a coisinha gostosa, me dá vontade de mastigar esse biscoitinho. Aí, nesse mesmo ano de 84, com uma música minha de carnaval, que tinha feito sucesso no carnaval. Quando afobia? Não, não, quando o afobia, quando o B fosse. Canta aí pra mim. Eu canto contigo. Quando A for B, quando B for C, quando C for D, eu vou me casar com você. Aí, isso aí estourou, porque quem gravou foi um camarada, era Mauro Rosas, era um cara que tinha uma cancha boa nas televisões todas, que ele desfilava, aquele desfile de luxo, de fantasia. Uhum. Tinha Mauro Rosas e Clóvis Bornai, eram aqueles rivais ali, a todo ano com relação Clóvis Bornai? Clóvis Bornai. Eles eram os campeões todo ano ali, era a disputa quem era o primeiro, quem era o segundo, todo ano. E era o desfile no Teatro Municipal, só em lugares importantes. E o Mauro Rosas era um deles. O Mário Rosas foi um deles. Não, pode comer. Mas esse foi o cara que gravou o Quando Se Fuder, quer dizer, Quando Se For D. Enquanto... Como é que esses salgadinhos são bons mesmo, né? Porque... Você gosta de trocadilhos, né? Então, você sempre foi um cara dos trocadilhos. Você falou que teu pai era gozador pra caramba e foi dele que tu... Então, essa marchinha aí é o tiro certo, né? Quando A for B, quando B for C. Quando C for D, eu vou me casar com você. É isso aí. Isso aí. Aí pergunta assim pra mim, pô, Remiclan, duas etapas. Remiclan, como surgiu essa música? Uma vez eu peguei assim uma conversa de dois empregados, era dia de pagamento, e um tava dizendo pro outro, porra, bicho, tu vai me pagar aquele dinheiro hoje, né? O outro então disse pra ele, sabe quando é que eu vou te pagar? Quando A for B, quando B for C, quando C for D. Eu escutei aquela conversa dos dois ali e aquilo ficou na minha cabeça. E eu peguei e criei a música. Quando A for B, quando B for C, quando C for D, eu vou me casar com você. Aí, eu vinha saindo da gravadora Lança, gravadora do meu amigo Jairo Pires. Eu vinha saindo da gravadora comigo... Marcos Peter. A praia estava deserta, o sol brilhava no céu, sabe? Piribiribi, popopopó.
Aham. Era ele, então, Marcos Peter. Aí Marcos Peter falou, vamos tomar um chopp, Miclão? Eu falei, vamos. Aí chegamos ali no bar, começamos a tomar um chopinho. Aí eu falei, e aí Peter, o que você tem feito? Porque ele nunca mais tinha feito sucesso, né? O que você tem feito? Ele, pô, o disco de carnaval, que sai todo ano aí, com Emilinha Borba, Chacrinha, esse pessoal todo assim, quem faz o disco sou eu. Caralho. Eu falei, caramba, você sabia que eu tenho umas músicas, que eu gosto de fazer umas músicas de duplo sentido de carnaval. Ele falou, porra, é pena que o disco já esteja praticamente fechado. Aí eu Deixou falei, tá bom. praticamente aí, né? Aí eu falei assim, tá bom, mas já que tá praticamente fechado, só escuta aqui. Aí assim comecei pra ele, quando A for B, quando B for C, quando C for D, ele falou, porra, peraí, para. Meteu a mão na bolsa dele, pegou um gravador, aquele gravador antigo de mão assim, que apertava uma tecla pra voltar Grande, e tal. né? Aí ele puxou o gravador de dentro da bolsa e falou assim, canta aí, Miclã, essa música. Aí eu cantei pra ele. Aí ele falou assim, você vai ter notícia. Falei, tá bom. Tomamos nosso show, fomos embora. Quando chegou mais tarde, lá quase meia-noite, o telefone tocou, quando eu atendi. Miclã, é o Mauro Rosas. Falei, que o Mauro Rosas era meu amigo. Mauro Rosas era meu amigo. Desde o tempo do meu primeiro disco, a caravana que eu cantava do Itamar Dias, o Mauro Rosa também fazia parte, cantava também, entendeu? Uhum. Então eu sei dizer que já era meu amigo. Miclã, Mauro Rosas. Falei, e aí, Mauro? Peter me mostrou, perdão, Peter me mostrou a música tua que eu estou apaixonado, eu quero gravar, Miclã. Aí eu falei, mas tem problema, pode gravar. Ele, você me dá parceria? Falei, dou, pra você eu dou, Mauro, eu gosto de você pra caramba. Tanto que ficou Miclã e Mauro Rosas. Aí, meu amigo, ele tinha muita abertura na televisão. Mas ele já era grande, já era famoso? Era famoso pra cacete, famosão. Aí, quando saiu o disco, ele ia no Chacrinha, ele ia na Camargo, ele ia onde ele quisesse, ele era um cara assim, entendeu? Uhum. Aí, naquilo ali, ele ia lá o quê? Pra cantar ABCD. Quando A for ele, quando B for C, quando C for D, eu vou me casar com você. Era aquilo ali, cara. No final das contas, em 84 saiu Dina, música de Alceu Valença. Caramba, agora até. Eu sei que foi no mesmo ano. Em 84, quando saiu Dina, você como compositor, você já tinha algum disco de ouro? Ou isso foi depois ainda? Foi depois. Foi 86, com Quem Vai Ver Minha Vida. Quem vai ver minha vida? Quem Vai Ver Foi Minha aí Vida. que você chegou aí no Bolinha e tal. Aí aqueles programas todos da época ali de. Antes disso, dessa época, você já tinha ido num programa de TV ou era esse esquema de rádio mesmo? Não, naquele tempo, desde o início, desde o meu primeiro disco. É engraçado, né? Existia naquele tempo na TV Rio um programa chamado Festa do Bolinha, Jair de Taumaturgo. Hoje, agora por último, onde eu cantava, era Clube do Bolinha. Clube do Bolinha. Naquele tempo era o Festa do Bolinha, que era Jair de Taumaturgo. Jair de Taumaturgo ajudou a muita gente. Ele era Ele era o dono do programa, ele era o apresentador do programa, Jair de Taumaturgo. Era o apresentador, assim como aqui no Bolinha era o fulano tal. Então, ele ajudou a muita gente. E já estava acostumado e cantava sempre lá. Aliás, dicas de passagem, tem muita história para te contar. Não sei se teu ouvido aguenta, hein? Não, tamo aí. Justamente por causa desse programa, Clube do Bolinha, Festa do Bolinha, que um dia eu estava acabando de cantar, era um sábado, eu acabando de cantar, quando eu ia pro meu carro, pro estacionamento pegar meu carro, veio um cara e falou, Miclã, eu sou câmera aí, meu nome é fulano de tal, e eu queria te pedir um favor. Falei, se estiver no meu alcance, pode pedir. Ele falou, olha, tem uma menina que mora ela, a mãe e a avó. Não tem mais ninguém assim. E ela canta muito bonito.
Poxa, se você me desse uma chance de você ir lá na casa dela comigo para você ouvir ela cantar, para ajudar ela a ser cantora. Eu peguei e falei, caramba, e agora o que eu faço? Ele, pô, vamos lá e tal. Insistiu ali, só que eu tinha marcado uma piriguetezinha no caminho. Tinha marcado uma piriguete para aquele dia ali no caminho. Aí eu falei para ele, pô, eu marquei com uma menina ali. Ele falou assim, leva a menina também, não tem esse problema Que não. loucura. Aí eu passei, peguei a piriguete, levei lá. Quando cheguei lá, ela não estava em casa, porque ela estava fazendo aquele tempo IBEU, de inglês. Porra, esse Bill, É, até eu fiz. então. Aí ela fazendo o IBEU, aí eu fiquei lá esperando, eu e a menina, a piriguete lá do meu lado. Entendeu? Aí no final das contas, ela chegou. Quando ela chegou, eu não esqueço nunca, aquele tempo a mini saia assim, justinha aqui, parecia na metade da coxa, uma saia verde, tipo de veludo assim. Eu olhei e falei, que isso, gente? Caramba, realmente eu gostei dela. Só que eu não podia nem dar bandeira de jeito nenhum, porque eu sempre fui um cara de respeitar, isso eu falo para quem quiser ouvir, sempre fui um cara de respeitar as mulheres. Se eu estou com uma mulher, jamais eu vou estar com outra mulher. Isso realmente eu bato no peito, porque eu sempre fui exatamente assim. Então, nada feito, tá, ela pegou o violão ali, cantou. Não, primeiro, enquanto ela chegava, a mãe dela fez um jantar lá pra gente. Demorou então pra ela chegar, né? Demorou. Aí fez um jantar lá pra gente. Nós jantamos e quando ela chegou depois, pegou o violão, cantou. Eu achei linda ela cantando, a voz dela bonita. A mãe do Maian. Então, dali, acabou que aí eu me interessei por ela, realmente. E eu me interessei por ela e não podia entrar de sola falando qualquer coisa. O que aconteceu? Passados uns dias, eu fui lá na casa dela e resolvi falar com a mãe dela e com a avó e pedi para começar a namorá-la. Até aí, coisa mais normal do mundo. Quando chegou no próximo dia, lá uns dias depois, era sábado, no final de semana, eu fui. Ela dava aula de violão e de acordeon num determinado lugar e eu resolvi passar lá, que ela saía às 5 horas da tarde. Eu resolvi passar lá para pegá-la. Parei o carro na porta da academia lá, de música. Quando ela saiu, ela ficou de branca, ficou branca. Assim, tipo assim. O que houve? Eu falei, o que houve? Eu vim buscar você. Ué, você não acabou, saiu agora, eu ia lá pra tua casa mesmo, resolvi te buscar. Minha namorada? Minha namorada, ela falou assim, não é assim não. Você realmente pode ir, eu vou pegar meu ônibus e vou embora, porque com você eu não vou não. Falei, gente, mas você já não pedia a sua mãe. Não, mas não é assim não. Tá bom, eu saí dali por conta da vida, bicho. Fui obrigado a arrancar com o carro e ir embora. Uma Rural Íris naquela época. Aí, arranquei com o carro, fui embora. Foi pra casa dela? Aí eu fiquei pensando se eu ia pra casa dela ou pra minha. E naquilo ali me bateu um flash e disse assim, vem cá, piriguete tá cheio aí, seu bobão, que você tá dispensando todo dia. Essa não é piriguete. Por isso que não te interessa? Aí eu escutei aquela voz assim e parti pra casa dela, bicho. Cheguei lá na casa dela, esperei ela chegar. Quando ela chegou, pedi desculpa a ela, que eu nunca imaginava que fosse mais. Ela disse, não, porque não pode ser desse jeito e tal. Resumindo, a gente namorava, era assim, nós dois sentados ali, a mãe dela e o padrasto dela, o pai dela faleceu quando ela tinha 15 anos. A mãe dela e o padrasto dela ficavam ali, olhando pra gente, namorando ali, assistindo televisão, eles lá assistindo televisão. Minha avó, perdão de cortar, mas ela falou que a única vez que ela deu um beijo, um selinho, no meu avô, antes deles casarem, foi quando a avó dela uma vez foi na cozinha pegar alguma coisa, porque toda vez estava a mãe, a avó
Conversando, não podia nem tocar, né? Não podia não, nem mão na mão, nem aquilo na mão, nem a mão naquilo, nada. Nada. Era um negócio ali. Eu acho que isso era a pureza, olha só. Vamos viajar. A pureza da essência da coisa estava ali. Por quê? Você, como rapaz, tinha interesse naquela pessoa. E o interesse pelas leis, pela visão da época. Os pilares. Para você ter a mulher, você tinha que se casar com ela. Essa era a lei da vida. Sim. Então o que fazia? Você estava realmente da menina, você ficava noivo e ia trabalhar pra caralho para se preparar, para alugar uma casa e mobiliar para poder se casar. E ela se preparava lá com as coisas de mulher, ela com a mãe dela e tal. Isso era a pureza da coisa. Para você ter aquela menina que você estava afim, você tinha que se casar, você tinha que lutar por aquele troféu. Sim. Hoje, as meninas de 13 anos aí, tô sendo até humilde, hein? Estão aí transando direto. A rapaziada quer casar pra quê? Se o negócio tá aí, ó, jogado aí, as traças. Tá pipa voada. Quem pegou, pegou. Então, essa é a diferença daquele tempo para hoje. E no final das contas, acabou que então casamos, fomos muito felizes, muito mesmo. Uma pessoa assim que eu costumo dizer que foi um anjo que passou aqui pela terra. Cumpriu a sua missão e foi lá ajudar Jesus lá. Uma coisa mais importante do que estar aqui. Porra, e deixou Entendeu? Um dos meus melhores amigos e produtor aqui pra gente viver junto. Viu que coisa boa? É isso aí, exatamente. Então, você até tocou num assunto muito sério. Você é um cara que sabe das coisas. Você é um cara muito perspicaz, você sabe das coisas. Você sabe conduzir uma conversa. Então, justamente pensando nisso, você tocou num assunto aí. Ela era uma pessoa muito espiritualizada. Era uma pessoa que ela era psicóloga, era parapsicóloga, era professora de inglês. Era uma pessoa que realmente tinha muita coisa boa. E ela, uma vez, cismou de fazer uma regressão. Eu fui radicalmente contra ela fazer regressão. Mas ela era maior de idade, vacinada, e eu não estava aqui para dizer não. Eu tinha que não, posso não concordar, mas tem que aceitar. Tem que ser parceira. Eu sei que ela foi fazer a tal regressão. Fiquei esperando lá dentro do carro durante, sei lá, 1h30, 2 horas. Fiquei esperando lá dentro do carro. Ela subiu lá no prédio. E já eram conhecidos da gente, as pessoas. Muito pouco, mas já eram conhecidos. Eu sei que ela então, 1h30 ou 2 depois, veio entrar no carro. Fomos embora para casa. E depois, daquele dia em diante, ela chegava e falava para mim assim, olha, o meu tempo aqui na Terra está acabando. Vai se preparando. Aí eu dizia, que besteira, que coisa falar não, pô. Pô, a mulher tão inteligente falando besteira. Não estou brincando não, eu estou falando sério. Eu só te peço para você ver bem. Ei, Black! 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 Vem, volta aqui. Volta aqui. Caralho. Ele entrou no viveiro? Entrou no viveiro. Cara, ferrou porque... E eu então, eu repetia para ela. Poxa, uma mulher tão inteligente, falando esse tipo de coisa boba. Ela dizia, eu não estou brincando não. Uma coisa para você, eu vou deixar. Vou deixar o maior amigo que algum ser humano pode ter. Vai ser seu amigo, seu companheiro para todas as horas. Vai estar do teu lado o tempo inteiro. Tanto que as minhas filhas todas se casaram e ele nunca deixou de estar do meu lado. Resumindo, eu dizia, poxa, que bobagem. Deixa para lá e ela pode deixar. Resumindo, um determinado dia,
eu estava acertado para comprar uma casa lá em Visconde de Mauá, lá no Alto da Serra. Eu estava para comprar uma casa lá, já tinha fechado o negócio pelo telefone, que era o pessoal de São Paulo. Eu estava indo para lá para fechar, pagar a casa, que naquele tempo ela andava com dinheiro fácil, bem assim. Estava levando em dinheiro para pagar a casa e pegar os documentos e tal, e tomar posse da casa, uma casa maravilhosa. E quando foi na hora da gente sair de casa, estava ela, eu, a Alessandra, minha filha, a mais velha, e o namorado da minha filha, o Roberto, e o Maian tinha acabado de fazer 4 anos naqueles dias. Eu sei que quando foi na hora da gente sair de casa, ninguém achava a chave do carro, mas não achava de jeito nenhum, procuramos, até que apareceu a chave do carro. E aquilo começou a me bater alguma coisa, mas você também não pode ser assim, né? Tão radical. Eu sei que aí resolvemos sair de casa. Quando saímos de casa, que andamos mais. Aí ela entrou, deu pro Maian um copo de Nescau, daquele copo grande de Nescau, para ele. Ele começou a tomar aquilo no carro. Com canudo, não acerta, sei lá. Eu sei que quando chegou ali a 2 quilômetros da nossa casa, quando já ia chegando pertinho da casa de uns amigos da gente, o Maian vomitou o carro todo. Começou a vomitar. Aí eu falei pra ela assim, vamos voltar pra casa. Ela não era irredutível, ela era uma pessoa flexível demais. Vamos voltar pra casa? Ela, não, mas vamos lá. Vamos lá sim. Quero comprar essa casa. Falei, então vamos. Resumindo, ela não era de teimar, teimou, e eu tive que ceder porque, entendeu? Eu não tinha argumento satisfatório para não ir. Era só uma... Só premonições. Uma premonição, né? Quando chegou, fomos embora, na boa. Quando chegou assim na serra, é tudo estrada de chão. A subida toda de chão, muitos quilômetros de chão, estrada estreitinha e tal. Quando você sai do asfalto, pega uma estradinha de chão e ali tome chão pra cima ali. Conclusão, uma das partes lá que a estrada vinha assim, aí virava um pouquinho pra cá, fazia assim. Quando ela acertou, já era muito próximo de aquelas pontes de madeira, aqueles pinguelos que passa carro, de pontilhão de madeira. Já estava muito próximo. E a gente vinha no carro feliz, cantando. Roberto cantando Beatles com o Alessandro e o caramba. Felizes pra sempre, de repente, porra, eu dirigindo. O carro pegou 2 rodas em cima da ponte e 2 fora da ponte. Aí o carro capotou, bateu no barranco e caiu dentro do rio de roda pra cima. E como ela estava com o pé ali, aquele banco da frente da veraneio, aquele banco alto, ela estava com o pé ali e deu uma fratura exposta no pé dela. Eu só sei dizer que para tirar ela lá de dentro, que ela desacordou. Para tirar ela lá de dentro eu tive que... Só Deus é quem sabe, o Roberto tirou logo o Maian, a Alessandra saiu nadando também, tiraram o Maian pela janela, né? Carro de roda para cima. Eu sei que aí eu então consegui reanimá-la e tal, e conseguimos tirá-la. A bolsa que eu estava com dinheiro para pagar a casa, filmadora, porque eu fui obrigado a chamar uma empresa lá de... um guindaste para puxar o carro lá do Rio para fora de novo. E nisso aí os caras tinham os mergulhadores deles lá e tal. Assim, o carro estava aqui, assim passava aqui por trás de um morrinho de nada assim para sair aqui.
Nesse embalo aí, os caras sumiram com a minha bolsa, com a filmadora Que isso? Concórdia maravilhosa. O dinheiro da casa todinho tava dentro da bolsa. Nego conseguiu ser filho da puta nesse momento. Hein? Os caras conseguiram ser filho da puta nesse momento. Sumiram com o dinheiro todo, com tudo. E naquele momento, Renan, a única coisa que você quer é foda-se. salvar a tua mulher Tá e maluco. tal. Eu só sei que veio a ambulância, levou ela lá pra Santa Casa de Resende, eu acho que é Resende. E eu sei dizer que ela ficou lá sofrendo e pedia pra eu ficar perto dela e tal. Eu sei, primeiro dia, segundo dia, até que eu resolvi transferi-la pro Rio. Aí contratei uma UTI móvel para trazer ela pro Rio. Isso nós estávamos lá em Resende. A UTI móvel foi, pegou e trouxe. Chegou aqui, internou na clínica de confiança, da minha confiança. Os donos da clínica eram nossos amigos, era o cardiologista da família, pediatra da família, tudo de lá, amigos da gente. Quando entrou lá, Rodolfo, que era um dos donos, e era o cardiologista da gente, ele falou assim: Miclã, você vai perder tua mulher. Você vai perder tua mulher. Esse mesmo Rodolfo tinha uma história quando a gente era namorado. Fazendo um parênteses aí, quando a gente era namorado ainda, ela teve um problema de croup, aquilo que fecha a garganta, e quem salvou ela foi ele, que levou para o hospital especializado ali no Caju, e ela ficou boa, que era um negócio brabo naquela época. Resumindo, o Rodolfo falou para mim: Miclã, você vai perder a tua mulher. Eu falei: caramba, não tem jeito. Ele falou: Miclã, poderia até arriscar, amputar a perna dela, mas não vai resolver não, você vai perder do mesmo jeito. Infeccionou. Aí? Infecção hospitalar, total. Infecção generalizada. Aí, conclusão, lá se foi a Suiene. O nome de batismo era Sandra. Eu sei dizer que, no final das contas, era uma companheira onde nós ficamos, 24 anos juntos. Tivemos a Alessandra, tivemos o Mayan. E foi uma coisa assim, uma perda muito grande, muito grande. Na época eu fiquei sem chão mesmo, eu não sabia de nada, abandonei tudo em certo momento ali. E de repente a vida, infelizmente, ia continuar. Uns 8 ou 9 meses depois eu comecei a botar a cara de fora, né? Porque até então eu só cuidava do Mayan. Eu sentava ali na porta de casa com o Mayan, à noite, sentava ali com ele e falava: meu filho, tá vendo aquela estrela aí? Mostrava aquela estrela d'alva que brilha mais, né? Tá vendo aquela estrela lá que brilha mais do que as outras? Ela: tô, pai. Eu digo: então, aquela de lá é a mamãe, ó. Ela foi lá pro céu para ajudar Jesus lá. E ela vai voltar? Não. Mas ela deixou eu aqui para ser seu pai e sua mãe, para cuidar de você como você merece. E assim é que eu ia fazendo, bicho. Depois de uns 8 meses, aí eu tive coragem de começar a sair para dar uma flertada e tal. 12 no total. É cachorro. Vou usar um termo aqui que meu pai usava, que meu pai dizia que lá no Cais da Bahia, quando ele era rapaz, era uma imundícia que o pessoal fazia, defecava no meio do cais, assim, era uma coisa absurda. Aí ele tinha mania, quando ele queria falar que uma coisa era demais, ele dizia assim, um monte de criança correndo, por exemplo, ele dizia assim: é menino que só merda no cais da Bahia. Aí agora eu digo igual a ele: é cachorro que só merda no cais da Bahia. É uma cachorrada, mas são tão dóceis. E agora com o Black, 13 agora cachorros. Com o Black, 13 cachorros, que o Black é esse grandão aí preto, que é um... Eu costumo dizer que se ele fosse um ser humano, seria um gentleman. É um cachorro que ele não late pra ninguém, não enche o saco de ninguém, Se só não pede babasse carinho. tanto. Mas você tinha dito que eu parei onde? Que eu tava falando? Você parou que depois de 8 meses você voltou à vida. Depois de ter parado 8 meses. 8 meses. Aí, você voltou à vida. depois desse... tem um detalhe aí. Durante esses 8 meses, tinha uma pessoa que já era conhecida da gente e que eu tinha conhecido poucos meses antes
da Sandra falecer. Ela tinha precisado de um favor meu, pediu ao meu primo o meu contato e ligou dizendo e tal, que queria o contato, que ela na época trabalhava com negócio de teatro e ela queria ter um contato para fazer a divulgação do programa do teatro dela no programa do Adelson Alves, que era meu amigo. Eu sei que aí eu consegui fazer essa ponte e tal, só que ela sempre me ligava e eu nunca podia ir, porque estava muito ocupado e tal, até que um dia eu peguei e conversamos e tal, e dali pra frente, logo depois do falecimento da Sandra, e o que acontece? Ela me ligava todo dia, praticamente. Ligava todo dia, conversava, falava de qualquer assunto que você possa imaginar, menos do drama, né? Qualquer assunto a gente conversava, menos isso. Tinha dia, às vezes, até de manhã, dormia comigo, né? Do meu lado, e ficava ali. Aí, às vezes, a gente ficava conversando, ela dizia assim, o Manhã tá acordado? Ele dizia, tá acordado ainda e tal. Aí, de repente, eu fechava o olho e ele, pô, pai, tá dormindo, pai? Eu não, meu filho, eu tô só descansando o olho. E aquilo ali, ele era de uma maneira que você nem imagina. Resumindo, essa pessoa que já era conhecida, depois de uns 8 meses, depois de muitos convites dela pra gente jantar e tal, esse dia eu aceitei pra ir jantar com ela. Já tinha uns 8 meses, foi a primeira vez que eu saí de casa depois do acontecido. Eu ficava ali cuidando do Manhã 24 horas. Nesse dia eu tive até que enganar ele, que eu pedi a minha filha Alessandra, a mais velha, pra dar uma enrolada nele, que eu ia sair escondido. Aí, conclusão, ela enrolou, porque a Alessandra era mais velha que ele, 17 anos. Até ela fazer 17 anos, ela era filha única, entendeu? Eu achava que nem ia mais ter filho, né? Conclusão, a Alessandra enrolou ele, eu liguei o carro lá fora e saí, mas ele escutou o barulho e já começou a chorar. Ela ligou pra mim, eu falei, meu filho, papai vai só ali, já volta e tal, papai. E naquele dia eu saí decidido aí mesmo. Aí fomos jantar lá em Ipanema, e jantamos ali em Ipanema, e janta daqui, janta dali, toma um chopp daqui, toma um chopp dali, que não tinha essas leis secas naquele tempo. Toma um chopp dali, um chopp daqui, aí já escorrega a mão na mão, e daqui a pouco a gente já tava namorando. Vamos aqui voltar, porque é o que interessa mais esse podcast, que é da área artística. Nessa época, você era o quê? Você já tava, quando o Maia tinha 4 anos que aconteceu isso tudo, você já tinha um disco de ouro, por exemplo, ou você ainda não tinha? Tinha um já tinha um. Com Você Vai Ver Minha Vida? Quem será que vai ver? Quem vai ver minha vida foi em 86. 86. Maia nasceu em 89. Entendeu? Então isso já foi antes. Esse foi o primeiro. E o segundo? O segundo foi com o Dina, música de Alceu Valença. Mas esse não foi em 86... Esse foi em 84, é isso mesmo. 84? O outro é que foi em 87, Foi em 84 e em 87. Tu não lembra qual o primeiro? Hein? O primeiro foi o... Foi música de Alceu Valença, Dina e os Olhos Dela. Os olhos dela. Esse ganhou de ouro e 400 mil vendas. 400, deu mais de quase 500 mil discos. Foi um negócio assim que... Tem até uma história que... Quando eu estava no estúdio gravando, o Alceu Valença lá comigo, tinha um locutor de uma rádio, da Rádio Nacional, que era muito meu amigo, Arlênio Olívio, que Deus o tenha, um grande amigo. O Arlênio Olívio era muito meu fã, meu amigo, e ele foi lá no estúdio assistir um dia lá da gravação. Quando o disco ficou pronto, o cassete ainda, né, que era a matriz, ele me pediu para dar uma cópia para ele. Aí tirou uma cópia lá na Rádio Nacional e eu dei para ele. Mal sabendo
que ele estava com a intenção de falar com o diretor de divulgação da Fermata. Que era a tua primeira editora lá. Era a minha primeira editora desde que eu era adolescente. Tu ficou muitos anos, então? Muitos anos, muitos anos. Aí eu sei que ele foi e mostrou o meu tape pro diretor de marketing da Fermata. Aí o diretor foi e mandou para São Paulo, para a direção principal lá, para a presidência, apoiaram imediatamente e ele começou a me perturbar aqui no Rio. Porra, Miclan, estão esperando lá, sei lá, assinar o contrato. Aí começaram a ligar, até a mulher do dono, Sara, ligava lá para casa e falava com a mãe do Maian. Poxa, fala com o Miclan para vir aqui assinar o contrato, nós queremos fazer isso, aquilo outro. Só que nesse meio tempo, eu fui na Poligram, que hoje é Universal, e quem era o presidente era o Roberto Menescal. Gente maravilhosa, que homem bacana. Famoso Roberto Menescal, né? Famoso Roberto Menescal. Aí, cheguei lá e mostrei o tape pro Roberto Menescal. Quando eu mostrei, o Roberto Menescal falou: porra, Miclan, você deu a maior sorte. Nós estamos mandando embora da casa o Raimundo Sodré, que é nessa tua linha. E você chegou na hora exata. Aí ele já ligou lá para baixo, falou com o gerente de marketing. E o gerente de marketing, ó, isso aqui vamos para lá, é Miclan. Na minha presença ele ligou lá para o departamento comercial, porque eles faziam assim uma avaliação, o departamento comercial ouvia, fazia uma avaliação do que daria para vender daquele disco ali, ou eles usando o marketing certo, quantos discos daria para vender e tal. Uhum. É por isso que havia até um advance, né? Por quê? Porque é uma empresa, é comércio. Então, tu não estava ali de amizade. Isso. Era o que eles acreditavam. Então, se eles ouviam o tape e viam que havia condição de vender bastante discos, 100 mil discos, eles tinham um lucro absurdo. Eles pagavam pra gente, pro artista, pro cantor, pagavam uma mixaria, era negócio de 3%, era mixaria mesmo. O cantor ganhava dinheiro naquele tempo mesmo. O filme era com show, como até hoje, né? Sim. Como até hoje. É. Hoje, então, pior até. Porque não vende disco, né? Sim. Entendeu? Então... nas plataformas digitais tem uma grana, mas a porcentagem geralmente é muito pequena do artista. Exatamente, é sempre assim, a corda arrebenta do lado mais fraco. Porque a gente precisa deles. A gente é emoção pra caralho. Quem é o mais razão... E aí, o que acontece? Automaticamente, se eles viam que dava para vender 100 mil discos, eles automaticamente já colocavam ali, davam ali um advance para você, entendeu? De X, você saía feliz da vida. Quanto foi o do teu, você lembra? O meu? Quantos álbuns eles fizeram a conta aí de que... Eu não tenho ideia, isso aí eu não tenho ideia, não tenho não. Pra esse aí eu acho que isso aí era mais confidencial para eles mesmo. Pra Nunca isso, chegou no meu ouvido, não. Mas nessa época aí, relembrando, você já tinha sido depois de 86. Isso aí já foi depois do Dina. Não, isso aí foi em 84. Que eu estava 84. apresentando lá para Poligram. Mas você não falou que isso foi um erro? Foi um erro quando eu, em vez de falar com o Menescal, eu aceitei gravar com a Fermata, assinar contrato com a Fermata. Esse foi meu grande erro. Então, mas você acabou ganhando um disco de ouro. Eu poderia ter ganho um de ouro, 3 de platina, 50 de plástico, porque na Poligram eu estava indo para um buraco do cara que tinha sido mandado embora, o Raimundo Sodré. Era naquela linha ali. Eu tinha tudo para explodir ali, explodir mesmo nacionalmente, ser o cara, o M-Clan. Entendeu? Aí, por vários motivos da vida, eu hoje, se você me perguntar se eu me arrependo no sentido de não ter tomado a decisão certa, certo? Sim. Mas também às vezes eu penso assim... O que é a decisão certa? Aí é que está. Às vezes eu penso assim, a decisão certa seria aquela, se eu me tornasse um ídolo muito famoso, eu teria dado a atenção que dei aos meus filhos e seria tão amado por eles como eu sou hoje, porque eu dei atenção realmente
Aos 4 são 3 meninas e um menino. Aí o que acontece? Será que teria sido bom? Então, quer ver uma outra coisa? No ano de 86, dentro desse mesmo tema aí, no ano de 86, eu estava gravando um disco na EMAI, produção de Pedrinho da Luz, que era que era guitarrista dos Fíveres, meu grande amigo, e ele era, na verdade eu chamava ele de Evangivaldo de Souza Pedro da Luz. Aí nós éramos muito amigos, a gente viajava junto lá para casa do Paulo Coelho emprestava sempre a casa pra gente, lá em Arraial do Cabo. Loucura. E nós íamos lá pra casa do Paulo Coelho, Pedrinho com a esposa, eu com a Sandra e a Alessandra, não tinha o Maia nesse tempo ainda. Então a gente era muito amigo. E como é que surgiu... Não, deixa eu te falar essa parte que eu estava, depois eu volto lá. Eu sei que eu estava no estúdio gravando e fui chamado pelo diretor da Rádio Mundial, que era a rádio que mandava, que naquele tempo não existia FM ainda. Para o pessoal mais jovem e tal, para a Rádio Mundial é que era outra. E a Globo para geral, né? Era tudo do mesmo grupo. Então, ele me chamou lá, o Jaime Azulay me chamou lá. Cheguei lá, ele estava lá com o Nenel. Nenel é o compositor de grande sucesso aí, inclusive você é o negão que me... De tirar o chapéu. De tirar o chapéu. Não posso dar mole, senão você crê. É o compositor dessa música, inclusive. Meu amigo Nenel. Um abraço, Nenel. Aí, tava o Jaime Azulay e o Nenel. Aí o Jaime foi e botou uma música para eu ouvir. Eu ouvi a música, ele falei, e daí? Ele disse, para você gravar, você não tá no estúdio gravando? Grava essa música que eu vou te estourar. Eu era tão amigo do Jaime... Eu emprestava carro para ele me emprestava e o caramba. E eu sei dizer que eu era afilhado do superintendente do Sistema Globo de Rádio, Mário Luiz. Aí o Jaime falou, grava essa música que eu vou te estourar. Eu falei, eu não vou gravar essa porcaria não, bicho. Porra, era tão ruim assim, Miclã? Vou te falar. A música, na época, eu achei que não tinha a ver comigo. Menos de 2 meses depois, a música estava no primeiro lugar na parada de sucesso aí. Com quem? Moraes Moreira. Caralho. Balança o saco de confete e serpentina, que eu vou botar o dedo nas cordas do violão, eu vou cair de língua no sorvete de limão. Eu dizia, porra, eu não vou gravar essa porcaria não. Era meio... Sabe? Pra frente, né? Era assim um negócio que eu não aceitei. Com isto, o Jaime falou, ó, não vou tocar teu disco. E não tocou, bicho. Era um triunfo absurdo que, por excesso de amizade, eu joguei fora. Custava nada, eu tava gravando ali 10 faixas, botava mais uma faixa, porra. E botava só pra agradar o manda-chuva. Mas você acha que, quando você disse não naquela época, foi só porque você tava muito seguro? Era isso? Só você, podia estar. Só podia estar muito seguro de mim, porque senão eu não faria uma porcaria dessa hoje. Faria nunca, pô. Se eu tô gravando 10 faixas, aí, Pedrinho... Se ele pediu, né? O Jaime me pediu pra gravar uma música dele, tá aqui, ó, vamos gravar essa porra aí, manda pro maestro fazer um arranjo aí, vamos gravar isso aqui. Era a coisa mais simples do mundo. O que eu tinha a perder? Nada. Ia ganhar muito. Eu simplesmente fui pelo caminho errado mais uma vez. Se arrepende? Poderia ter sido um grande ídolo. E vou voltar à fita. E teria dado atenção aos meus filhos que eu dei até hoje. Então, o que acontece? Se você seguir nessa linha, para concluir, nessa linha aí, o Mário Luiz era tão... deixa eu voltar nesse pedaço aí. Esse mesmo disco que eu estava gravando na EMAI, o Pedrinho estava produzindo e bancando o disco. Na época ele gastou 80 mil cruzeiros, né? 80 mil para gravar o disco. Quando acabou o disco prontinho, ele veio e falou assim, Miclã, tá pronto aqui o tape. Isso tu falou? Não, te falei do Alceu Valença. Caralho, esse é outro? Já é outro.
Aí o Alceu Valença. Aí o Pedrinho produziu, gastou 80 mil. E tá aqui pronto, M-Clan, e agora? Eu falei, agora é comigo, entra aí no meu carro. Aquele Miura vermelho que eu amava. Botei Pedrinho no carro, cheguei lá na Rádio Globo. Subi com ele, que eu não precisava de crachá, não precisava de nada, eu subia direto. Cheguei lá, eu era um cara que entrava direto na sala dele, só perguntava pra dona Leida, né, se tinha alguém na sala. Dona Leida, tem alguém com Mário lá dentro? Ela, não, pode entrar, seu M-Clan. Pedrinho entrou comigo, chegando lá dentro, o Mário era meu amigo demais, ele dizia que eu era o guru dele. Que todo mundo só falava com ele de música, enchendo o saco dele. Eu era o cara que ia para lá e conversar sobre qualquer assunto com ele, eu era o guru dele. Ele tinha paz conversando comigo. Aí, o que acontece? E aí, M-Clan? Eu digo, tudo bem, Mário? E o Pedrinho era famoso, né? E aí, Pedrinho? Pedrinho, tudo bem. Aí, ele falou, e aí, o que você manda, M-Clan? Eu falei, não, é que eu gravei um disco, o Pedrinho gravou um disco comigo e ficou bom o disco. E eu queria que eu tô sem gravadora, que você me arranjasse uma gravadora. Assim mesmo, cara, olha a amizade. Aí ele, Pedrinho, quer levar ele pra onde? Assim mesmo, quer levar ele pra onde? Que loucura isso. O Pedrinho já tava tramoiado com o cara da Arca, que eu já te falei que era do dono do jornal Dia e tal. Já tava tramoiado lá com o gerente, com o diretor. Olha lá. Aí pegou, falou pra ele pra Arca. Aí ele botou o Mário Luiz de próprio punho, o papel timbrado da Globo. Esse é o meu amigo M-Clan e tá com um disco novo. E o pessoal aqui da rádio está aqui aguardando o disco chegar pra tocar. Quer mais o quê? É. Tá bom? Quer que eu passe um desenhozinho pra você? É. Era assim, eu tenho as cartas aí Não sei de mais guardadas, nada. as cópias das cartas. Aí o que acontece? Isso eu quero ver. Simplesmente, Pedrinho tinha gasto 80 mil no tape. Eu sabia porque ele era meu amigo. Sim. Ele vendeu por 500 mil pra Arca. Isso sem investimento, né? É. Aí no final das contas, a carta do Mário Luiz foi quem vendeu o tape, né? Aí, o cara não precisa nem ouvir, já comprou. Tava tramoiado já, o cara levou o seu também, né? Vou perguntar, tá indo aí? E eu sei que no final das contas, o que acontece? Pedrinho produziu esse disco, vendeu, ganhou dinheiro e depois... Você não pegou nenhuma parte, não? Não, peguei não, porque só era uma coisa minha assim de moral minha, porque o Pedrinho acreditou em mim pra cacete. Ele foi, entrou pro estúdio e assumiu uma dívida de 80 mil reais pra gravar o meu disco. Sim. Porra, então nada mais justo que eu não quisesse nada, aquilo é dele, foi ele quem bancou. Tu ia A minha parte eu vou ganhar como cantor. Sim. Era Com as assim, execuções, né? era assim que eu colocava, exatamente. E aí, de repente, vendeu o disco pra Arca. Porra, Foi uma decisão que tu, na época, curtiu? claro que sim, claro. O Pedrinho era um cara que sabia das coisas. Conclusão, meu disco estava lá. Por acaso, o gerente de marketing era não só meu amigo, como também meu parceiro em música comigo, M-Clan e Osni Freitas, gerente de marketing. Diretor artístico, Lucas Robles, que comprou o tape por 500 mil. Tem que fazer alguma coisa por aquele investimento, não tem? Sim. Esse eu não conhecia, conhecia ali. Aí começou a maratona. M-Clan é uma pena, mas mandaram travar teu disco. Falei, como? Ó, vou te falar uma coisa do fundo do meu coração, não espalha pra ninguém não. O Vando, foi montada essa gravadora no momento que o Vando estava numa situação difícil, de sucesso assim, foi montado por causa dele. E ele era amigo do dono, muito amigo. E ele não quer concorrência. Caramba, e agora o que eu faço? Aí eu corri pra
Mas estamos falando do disco da EMAI. Aí eu cheguei e fiquei sem saber o que fazer. O diretor dizia pra mim, o teu disco tá na gaveta. Tá bom. Aí eu ia lá, por exemplo, o comprador das lojas americanas, naquele tempo 65 lojas pelo Brasil, conversar com o comprador de lá, que era meu amigo, e ele dizia, pô, Emiclan, teu disco tá bom demais, eu compro 10 mil discos, 65 lojas no Brasil, ligar na minha presença pra Arca, para comprar o disco, eles dizerem, ó, o disco do Emiclan não está à venda ainda não, se você quiser do Vando, tem. Aí, o que acontece? Tem hora que dá vontade até de chorar, sabia? Quando eu penso nessas coisas, que no momento você não sente assim a emoção. Aí, um camarada que era diretor da Rádio Aparecida do Norte, rádio potencial, uma potência, uma potência no Brasil todo, Rádio Aparecida do Norte, lá das igrejas lá. E o diretor da rádio se apaixonou pelo meu disco e me chamou lá, veio aqui no Rio me buscar. Fui lá pra casa dele, em São Paulo, lá em Aparecida. De lá nós fomos pra casa do Valentino Guzzi, que era esse, a vovó Mafalda. Uhum. Chegamos na casa lá do vovó Mafalda, do Valentino, sentamos assim na sala, eu, o Valentino, o cara da rádio, diretor da rádio, a mulher do Valentino, e essa que é do Ratinho lá, Lucimara Paris. Não, a Guzzi lá, rapaz. Que é da parte de... Beth? Beth Guzzo. Beth Guzzo. Aí, tava lá, era menina, era criança. Eu sei que aí o Valentino foi, botou o disco pra rolar lá no toca-disco, era LP, né? E a primeira faixa logo era Quem Vai Viver Minha Vida. Camarada, ele ouviu aquela música, ele voltou umas 4 ou 5 vezes chorando. O Valentino ouvindo e chorando. Ele me clama, você é demais e tal. Aí combinou, ó, eu vou fazer o seguinte, eu vou botar os calouros lá do Silvio Santos pra cantar durante 4 semanas. Os calouros vão cantar, eu vou botar, eles têm que aprender a música e cantar a tua música. Depois de 4 semanas, nessa última 4ª semana, o calouro vai cantar a tua música e você entra depois cantando. Aí você já é sucesso. O programa do Silvio Santos, bicho. Sim. Líder de audiência. Milhões de pessoas assistindo. Conclusão, tudo certo, tudo certo. Passados uns dias ele me ligou, Emiclan, problema sério. Eu falei, o quê? Liguei lá pra Arca para pedir o teu material, para fazer o teu lançamento aqui. Eles disseram que você não é bola da vez, não. Se você quiser fazer alguma coisa com o Vando tá aí, liberado. Assim mesmo, cara. Caralho. Quando ele me falou aquilo, pô, a loja americana já não pôde comprar porque disseram que não estava à venda. Programa desse importantíssimo para eu estourar, o camarada vai e me faz uma dessa. Nessa época você era amigo do Mário Luiz? Era, claro, já era. E esse não foi nenhuma... Foi o Mário Luiz que fez a carta para eu ir pra gravadora, pô. Então, e aí, essa parada quanto ao Vando e tal, não teve o que ele fazer mesmo? Eu não teve o que ele fazer, não. Eu não tinha coragem de caguetar ninguém, bicho. Chegar lá e falar, porra, Mário... Tu acredita que isso tá acontecendo? Eu não tinha coragem, bicho. Foi aí o meu erro. Eu devia ter tido essa coragem. Quando você pergunta, o teu erro qual foi? Foi esse, de não ter tido a coragem de falar com o Menescal lá atrás, de não ter coragem de falar pro Mário Luiz essas coisas, para ele tomar uma atitude na hora, ligar pro diretor do gravador e dizer, vem cá, que porcaria é essa aí? Como é que é isso aí? Mário Luiz tá falando, rapaz. Todo mundo se tremia de ouvir falar o nome Mário Luiz. Todo mundo se tremia no meio artístico. Se tremia, que eu digo, não que ele fosse mal, não. Sim. O sucesso. Respeito. O respeito, porque ele era o superintendente do sistema. É tipo o Silvio Santos, assim, tu vai falar o que com o Silvio Santos? Exatamente. Né? Aí, o que acontece? Eu não tinha coragem de falar. E a coisa rolando. Aí até que eu era muito amigo da recepcionista lá, da secretária do diretor. Aí eu falei com ela, olha, qualquer coisa que tenha de novidade, você me avisa. Aí um dia ela me ligou, falou, Emiclan, teus discos chegaram aqui.
Falei, ô porra, tô indo pra aí. Cara, cheguei lá em cima, fui falar com o diretor. Não era mais o Lucas Robles, não. E eu não te contei, cara. Logo assim que eu entrei, que o Vando soube que já estavam armando um esquema pra mim, que era eu ia ser lançado em todos os pontos importantes no Brasil. Aqui no Rio era no Asa Branca. Agora, casa de festa que tinha ali na Lapa, o Asa Branca. Sim. E assim em todos os estados. Quando o Vando soube disso, o Vando foi quando mandou botar o disco na geladeira. Bom, nesse dia que ela falou que o disco tinha chegado, falei com o diretor lá, que já não era mais o Lucas Robles, já era outro, era um cara que foi diretor da Rádio Ipanema, inclusive, não lembro o nome dele agora, mas gostava de mim. Ele me dizia sempre, Miclã, tá na geladeira, tá na geladeira. Aí, nesse dia eu fui lá em cima, falei com ele, ô fulano, um passarinho me contou que meus discos chegaram aí. Você não pode me dar pelo menos um disco para eu, como cantor, ter um disco para eu ouvir? Aí ligou lá para baixo e falou, fulana, dá um disco pro Miclã. Aí eu desci a escada assim, cheguei lá e falei com ela, onde é que ficam os discos? Ela, vem cá comigo, Miclã. Ele lá em cima, né? Me levou na sala lá, era uma sala enorme assim, com disco meu, de Vando e tal, aquelas pilhas e pilhas de disco. Aí eu falei pra ela assim, ó, você não está vendo nada, você gosta de mim, não gosta? Eu não estou fazendo nada errado, eu sou o cantor desse troço, eles estão me sacaneando. Aí peguei 2 caixas de disco, cada uma tinha 25 LPs, 50 discos, botei debaixo do braço, falei com ela, tchau, meu amor, você não viu nada. Desci, peguei o carro, fui embora. Em vez de ir para casa, eu parti para casa do Mário Luiz. Cheguei na casa do Mário Luiz, já escuro. Cheguei na casa do Mário Luiz. Ele, o que houve, Miclã? Aqui essa hora, o que houve? Aí eu falei, Mário, é o seguinte, olha, tá acontecendo uma coisa aí, há muito tempo, eu não comentei com você, porque eu não gosto de ter uma sensação de que fui caguete, que falei alguma coisa para prejudicar alguém. Não é do meu feitio. Aí ele falou, mas por isso que eu sou seu amigo. Eu falei, então, só que tem um detalhe. Desde que eu fui pra Arca, que eu tô sendo muito boicotado aí pelo Vando. Acontecendo isso. Chegou pra ele e foi sincero mesmo, né? Teu amigo, né? Aí ele virou e falou assim, espera aí, Miclã. Pegou o telefone ali na mesinha do lado dele. Aí falou, Gilmã era o diretor de programação. Gilmã Portela. Ele falou, Gilmã, quem é que vai fazer o domingo na Globo? Domingo agora. Aí ele falou, Antônio Leal. Antônio Leal? Então tá bom. Bota aí, faz um especial com o Miclã. Tá escutando bem? Domingo na Globo, domingo é um especial com Miclã. Tudo certo? Tá, tchau. Ele pegou e falou aí, tá entendido aí, Gilmã? Tá, então domingo é Miclã lá no especial. E desligou o telefone e falou, Miclã, tudo certo. Domingo chega às 7h30 lá, porque o programa começa às 8h, para você fazer o programa lá. Quando ele falou, inclusive, quem é que vai estar na locução do programa, porque domingo fazia às vezes um locutor, às vezes fazia outro, o programa era muita audiência, todos os locutores queriam fazer. Tu lembra o nome do programa? Domingo na Globo. Domingo na Globo. Aí, quem estava nesse domingo era quem? Era Antônio Leal. Aí você me pergunta, e daí, qual o problema? Que o Antônio Leal, quem ajudou a ele para entrar na Globo fui eu. O Antônio Leal ficava ali me pedindo, pô, Miclã, fala com o Mário Luiz lá, para me botar lá como reserva e tal. E eu acabei conseguindo botar ele lá. Então era meu amigo, gostava de mim demais. Fizemos um programa assim de arromba, de 8 da manhã, abriu o programa, e estamos recebendo aqui Miclã, papapá, Miclã, e aí, como é que estão as coisas, não sei o quê, e a faixa, não sei o quê, essa faixa aqui, número 1 aqui, ela fala de quê, como é que foi isso? Aí conversava um pouquinho comigo, metia a faixa, quando acabava de tocar a faixa, entrava o comercial, não sei o quê, quando acabava o comercial, Miclã, e aí?
Era assim, bicho, programa de 8 a meio-dia, tocando meu LP inteiro, me entrevistando direto na Globo, no domingo na Globo, como se fosse um Fantástico, entendeu? Esse foi o momento na TV pra você mais maneiro, que você se sentiu mais maneiro, ou foi lá num Clube do Bolinha, ou foi em algum outro que você esteve? Tudo foi com o mesmo disco. Essa parte de Bolinha que eu disparei no Bolinha foi tudo com o mesmo disco. Aham. Aí, Mas qual deles foi mais mágico pra você? qual deles o quê? A sua ida à TV? Qual programa? Pode ser programa, tipo, foi a primeira vez que você foi na TV, foi em algum programa específico? Não, que você- primeira vez que eu fui na televisão era lá atrás, no programa do Festa do Bolinha. Jair de Taumaturgo, Clube na do TV Bolinha. Rio ainda lá pra trás. Aham. Na TV Rio, isso em 60 e tal. Então, Que já deve ter sido muito foda, porque 60 60 e pouco. 69, mais ou menos por aí. Muito, é, 68, 69 por aí. Então, isso agora, essa etapa que nós já estamos, já é aqui na frente, entendeu? E essa aqui na frente, justamente que falou, me perdi um pouco onde a gente estava falando, que e o Mário Luiz falou e tal, mandou e tal. Aí o domingo na Você Globo foi pro foi um domingo na sucesso, Globo. foi um sucesso absurdo. Na segunda-feira, porque acontece o seguinte, o programa era tão importante que todos os divulgadores das gravadoras ouviam, todos os locutores de outras rádios ouviam, porque era realmente uma referência, era muita audiência. sim. Na segunda-feira só se falava de Emiclã, só se falava de Emiclã. E eu, na minha humildade, como eu tinha 2 caixas de disco, cada uma com 25 discos, eu tinha 50 discos. E eu tinha grandes amigos nas rádios, locutores, programadores. Eu então cheguei a eles e falei as histórias para eles lá, verdadeiras, nunca fui de mentir. Ó, aconteceu isso. Porra, e agora eu tô com meu disco aí, porra, o Mário Luiz fez domingo aí, aquele especial comigo. Porra, me ajuda aí também, bota pra tocar aí, bora e tal. E assim eu fui conseguindo galgar degraus a passos largos. Aí a gravadora começou a ligar pra mim. Nesse meio tempo também, logo rápido assim, eu tinha um empresário chamado Aloysio Silva, que era dono de uma gráfica lá em Bom Sucesso. O empresário acertou lá com um cara para colocar no Nopem. O que é esse Nopem era uma lista das 100 músicas mais executadas no Brasil, que saía todo mês. As 100 músicas mais executadas no Brasil. Então vinha de 100ª, 99ª e assim vinha até primeiro lugar. Uhum. Eu sei que eu comecei a tocar numa rádio, na outra, e vambora. Daqui a pouco eu já estava em 43º, daqui a pouco eu já estava em 39º, daqui a pouco eu já estava em 28º e vim subindo no Nopem. E a gravadora vendo tudo isso. Aí a gravadora me ligou. Emiclã, dá um pulo aqui, quero conversar com você. Eu dizia, não vou não. Pô, você me sacanearam demais, cara. Eu sou o cantor. Até para me dar um disco difícil. Eu na geladeira esse tempo todo, eu não vou não. E não ia não, aí continuava meu trabalho, sem divulgação da gravadora, sem nada. Eu continuava meu trabalho, indo nas rádios direto, plá, até que eles tanto insistiram que um dia eu resolvi ir lá na gravadora, na Arca. Chegando lá, o diretor disse, pô, Emiclã, se você realmente ficar assim sem querer aceitar nenhuma conversa, você vai me prejudicar, você vai me botar na rua. Falei, tá bom, o que você quer então? Aí ele falou, eu é que pergunto, o que você quer? Eu falei, eu quero uma passagem aberta para o Brasil inteiro. Eu quero a divulgação me esperando em cada estado que eu chegar. E quero hotéis bons. Quero ter um trabalho decente, porque até agora quem fez tudo fui eu sozinho, eu e Deus. Tá bom, Emiclã, tudo que você quer tá na mão, pode tá. Fez um roteiro lá de viagem. Uma tour. Saindo daqui, indo direto a Salvador, aí de Salvador seguindo ali.
Recife, Paraíba e o caralho, até chegar em Belém. E ali os divulgadores me esperando, aquela coisa toda, fiz altos programas maravilhosos. Tinha até uma coisa interessante, que há muitos anos, quando a Globo foi inaugurada, logo depois tinha um programa, o nome do programa era Capitão Furacão. Era um cara com chapéu de comandante de navio, né? Aham. E quem trabalhava com ele, que era uma menininha, uma criança, era a Elisângela, a atriz. Capitão Furacão. E esse cara, depois que foi mais velho, ele se tornou o deputado mais votado lá de Doideira. Belém do Pará. E ele tinha um programa de televisão que era líder de audiência, de meio-dia às 5 da tarde era líder de audiência. Então eu lembro que eu ia nos programas dele, quando eu saía do programa que ia pro hotel, tava um monte de aquela mulherada toda na porta do hotel gritando, eram umas coisas muito bonitas nessa época. Resumindo, caí dentro do trabalho, consegui botar o disco lá para ganhar um disco de ouro, a Arca depois chegou junto, tudo bem, chegou. Porém, se eu tivesse feito com a Poligram, com certeza seria 20 vezes mais do que isso, ou mais do que 20. Entendeu? Essa é uma das histórias, que tem muitas e muitas outras, mas essa é uma das histórias que me marcaram, porque eu considero como tomar a decisão errada. Cada hora que você toma uma decisão, naquele momento é a tua convicção. Sim. É ali, é aquilo ali que é o certo. É. Se você visse que era errado, você não faria, pô. Sim. Então, naquele momento ali, não, eu vou assinar com a Fermata mesmo, pelo menos já está garantido. Tava nada, a garantia era lá. Aqui era, sabe? Tem umas historinhas que eu lembro que, fazendo só para arrematar a nossa história, eu gosto dessas historinhas, diz que tinha uma cidadezinha do interior que ficava assim num vale. E começou uma chuva tão grande, tão grande, tão grande, que foi alagando tudo. E a chuva já estava invadindo as casas, e todo mundo morrendo ali. E tinha um prédiozinho de 2 andares só, e que um cara conseguiu subir e foi lá pro terraço do prédiozinho de 2 andares. E a água foi alagando, alagando, cobrindo as casas, matando todo mundo. E o cara estava ali naquele terraço do prédiozinho de 2 andares. E a água veio subindo, subindo. Quando a água chegou assim, já na altura da perna dele, passou uma lancha e falou: pula aqui, em nome de Jesus, pula aqui que eu vim te salvar. Ele dizia: não, eu vou esperar aqui, Jesus vai me salvar. Jesus vai me salvar. E pai, quando a água já estava no pescoço dele, passou outra lancha: pula aqui em nome de Jesus, pula aqui que eu vou te salvar. Ele: não, eu vou ficar aqui, Jesus vai me salvar. Aí morreu afogado. Chegou lá em cima e falou: poxa, Jesus, eu confiei tanto no Senhor e o Senhor simplesmente me abandonou. Ele disse: não. As 2 lanchas que eu mandei para te salvar, por que você não pulou nelas? Então, essa é a história, sabe? É o lance de você ter ou não ter fé, de você realmente ter convicção daquilo que faz. Os dois, o alpinista estava escalando a montanha, e se caiu lá e ficou pendurado na corda. Era noite já. Aí ele escutou uma voz. Ele falou: me salva aqui, meu Deus. Aí ele falou: você acredita mesmo? Você tem fé? Tenho. Então corta a corda. Não, mas se eu cortar a corda, eu vou... Você tem fé? Corta a corda. Ele não teve coragem de cortar a corda. No outro dia, quando encontraram ele estava a 1 metro do chão. Então, são essas coisas que você corta ou não corta a corda. É difícil sim. É difícil você tomar atitude, você tomar decisão, seja no que for na vida. É difícil, porque tem sempre 2 lados da moeda. Existe cara e coroa. Existe A e B, lado A e lado B. Existe sempre a escolha, o livre-arbítrio. Aí você vai analisar, por aqui tem cobra. Sabe aquela história do Chapeuzinho Vermelho? Chapeuzinho Vermelho não vai pelo caminho da floresta, vai pelo caminho do rio. No caminho da floresta tem lobo mau. E a Chapeuzinho foi pelo caminho da floresta, certo? Por que ela não foi pelo caminho de lá? Naquele momento ela achava que devia ir por aqui. Sim. Então, essa é a realidade
A realidade da vida é ipsis literi isto aí. Não tem outro papo. Você escolhe A ou B. Você tem que ter uma escolha. A ou B. Então deixa eu te fazer uma escolha. A ou B? A gente deixa isso como um projeto de um episódio só. Ou B, a gente continua esses episódios, eu e você, M-Clan, subindo a escada. Você continua essa entrevista aqui, eu te entrevistando. Você me falando sobre até podres que rolavam aí nessa vida aí artística aí. Que você viu tudo desde o começo do rádio, como começou os jabás, famosos jabás, né? Enfim, o que você acha aí? Acho ótimo que a gente continue, porque é uma coisa que está me fazendo muito bem. Está me fazendo muito feliz. Eu estou sentindo assim uma sensação de poder contar para as pessoas certas coisas que as pessoas, quando olham para um artista, elas olham para um artista que está lá no palco. Elas não olham para o artista que é um ser humano como outro qualquer e que passa 1000 problemas até chegar a conseguir ser um artista. É tentando fazer isso, mostrar para as pessoas que a vida não é feita só de altos e baixos, não. Também existem altas e baixas. É isso. É por aí. Tamo junto. Vamos então, ó. Tamo junto. Gente, vamos finalizar esse primeiro podcast, primeiro episódio. E a gente vai continuar o segundo continuando aí tua história, mas nos aprofundando mais aí atrás das câmeras, que a gente não sabe, só via na frente das câmeras, agora a gente quer saber por trás como é que era, enfim. Tudo certo. Né? Aí, Renan e M-Clan. Tamo juntos, abraço. hein? Quem vai dar pro mundo a notícia quando eu tiver então que morrer? Quem será que vai viver minha vida?